Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Muito obrigado pela presença. Vitor, Suzana, Luiz, Fernanda, o Guga, Zilda, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Olá, Suzana, tudo em paz? Muito obrigado. Obrigado a todos. Fernanda, Átila. Vamos hoje conversar sobre um tema que não é de filosofia do direito, não é? Mas, como diz o filósofo do direito Robert Alexi, quem pensa o direito de uma maneira mais teórica tem que ter também uma afinidade com as áreas dogmáticas do direito, não é? Para poder justamente entender o que é que acontece na prática do direito. Então isso ajuda a filosofar sobre o direito. Ô Zilda, muito obrigado, viu, por acompanhar a nossa página, nossos posts. Então eu vou começar dizendo a vocês a ideia da live foi porque eu, em 2006, publiquei um livro pela editora Del Rey que chamava-se O Controle da Administração pelo Ministério Público. E esse livro foi publicado em 2006, né? E depois disso eu não fiz outra edição. Foi pela editora Del Rey, né? Mas agora, nesse ano, eu consegui atualizá-lo e publiquei uma versão ainda só digital pelo Kindle na Amazon, né? Como também começou o meu livro, o meu manual de filosofia do direito. Então, hoje o livro tem uma outra capa e também eu mudei o título dele, eu mudei o título do livro, que era O Controle da Administração pelo Ministério Público. E eu agora quis enfatizar um pouco a questão da ação civil pública, porque a ação civil pública eu falo muito no livro dela, né? Então eu coloquei o título agora, Ministério Público e Ação Civil Pública no Controle da Administração, que eu acho que retrata o conteúdo do livro, né? Ronaldo, muito obrigado pela presença. Caro amigo, Viviane, obrigado. Eduardo, muito obrigado a todos pela presença, fico muito feliz. Então vamos começar o nosso bate-papo. Então esse livro foi o meu mestrado que eu fiz na França, na Universidade de Toulouse, e chegou lá, eu tinha um ano para fazer isso e eu tive que pensar no meu tema, né? E realmente é uma coisa muito original do Brasil, esse controle que o Ministério Público exerce sobre os atos da administração. Isso não é comum em outros países, né? O Ministério Público geralmente ele está mais focado só na questão penal. Na França, por exemplo, como ele está muito ligado ao executivo, ele tem algumas funções administrativas, de controle dos cartórios, por exemplo. Mas essa função do Ministério Público brasileiro de controlar a administração pública, de entrar com uma ação contra a União, contra o Estado, contra o município por uma questão ambiental, ou de saúde pública, ou de educação, isso é uma coisa muito específica do Brasil. E quando eu falei com o meu orientador na época, professor Terron, ele disse, puxa, que coisa diferente. E lá, quer dizer, a França é um centro do direito administrativo, né? Ele disse, faça sobre isso, Paulo, faça sobre isso. E realmente eu estudei isso e fiz, foi esse livro que o Ronaldo aqui me disse que leu, que gostou,
a primeira edição. Realmente foi um livro que é muito citado em trabalhos acadêmicos. Isso me motivou a fazer a segunda edição, né? Então, eu me perguntei assim, por que é que o Ministério Público faz esse controle da administração, né? Por que é que o Ministério Público tem esse poder, essa função? Minha ideia era ir lá atrás e buscar como isso começou. Eu era membro do Ministério Público à época, do Ministério Público Federal, e exercia essas funções, entrava com ações civis públicas, então eu queria entender como isso começou. Era uma ideia de retraçar esse caminho, né? E anotei para lembrar aqui com vocês, né, que tem um livro de Jorge Amado, Terras do Sem Fim, e Jorge Amado, no final do livro, ele fala que ele, menino de 10 anos, assistiu ao júri daquele homicídio que ele fala no livro, Terras do Sem Fim. E ele diz que depois do júri teve uma recepção, algo assim, e o promotor falou em nome do povo. E aquilo me intrigou muito na época. Eu disse, puxa, o promotor falou em nome do povo, não foi o prefeito, não foi o juiz, foi o promotor, né? E isso me intrigou, né? Mas realmente, né, isso vem da ação penal pública, né? O promotor, o Ministério Público na ação penal pública, ele representa a sociedade, né? A persecução penal é feita em nome da sociedade. Então já havia no penal essa simbologia de que o Ministério Público representa a sociedade, mesmo antes da história dos interesses difusos e coletivos. A atuação dele como custos legis nas questões de ordem pública, do direito civil, né, nas questões de família. Então o Ministério Público já tinha mesmo naquelas funções anteriores à lei da ação civil pública, ele já tinha essas funções, né, essa simbologia também de representar o conjunto da sociedade. E aí veio, né, a importantíssima lei da ação civil pública, que mudou muito o cenário do direito brasileiro, né? Veio a Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347 de 1985, extremamente inovadora e legitimando o Ministério Público a entrar com as ações civis públicas. Mas a Lei da Ação Civil Pública não prevê só o Ministério Público como legitimado. Ela prevê as outras entidades estatais, vamos dizer assim, a União, os estados, os municípios, as autarquias, né? O Ministério Público como legitimado e as associações, né? E eu, sinceramente, eu penso que naquele momento em que foi criada a Lei da Ação Civil Pública, não se vislumbrou que o Ministério Público seria o seu quase exclusivo utilizador no começo, não é? Depois não, vieram, hoje a Defensoria Pública entra com ações civis públicas, tem uma sensibilidade social muito grande para esse tipo de ação. Mas as associações no Brasil, elas manejam a ação civil pública sim, mas não foram os principais utilizadores da ação civil pública. Foi o Ministério Público. E aí o Ministério Público tem essa legitimidade para entrar com as ações civis públicas contra particulares e também contra a administração. Mas não está dito ali na Lei da Ação Civil Pública, Ministério Público controle a administração pública. Isso não está dito. O que existe é uma legitimação geral para a ação civil pública. E o réu pode ser qualquer pessoa jurídica. Então, o Ministério Público passou a manejar muito a ação civil pública contra as pessoas jurídicas de direito público, contra a União, contra os estados, contra o município, contra as autarquias. E eles, por sua vez, raramente entram com a ação civil pública. Então, raramente o poder público
as pessoas jurídicas de direito público entram com as ações civis públicas. É raro uma ação civil pública da União, né, uma ação civil pública movida pelo próprio Estado, membro, ou pelos municípios. Geralmente o Ministério Público que entra, e muitas vezes essas pessoas públicas, elas vão para o polo passivo da ação. Elas vão para o lugar de réus das ações, né? Mas, como eu disse, isso talvez não tenha vindo de uma previsão explícita. Depois, em 88, tudo isso que vinha acontecendo desde 85 foi reforçado com a Constituição. Porque a Constituição, no seu artigo 129, vai de novo legitimar o Ministério Público para a ação civil pública, né? Então, vai reforçar essa legitimidade e esse papel do Ministério Público. Mas também no inciso lá do 129, que fala da ação civil pública, não está dizendo que é contra a administração, né? Talvez o inciso 2 do artigo 129, ele seja mais explícito nesse papel do Ministério Público como ombudsman, como controlador da administração pública. Então aí eu reconheço que a partir da Constituição há uma definição realmente do papel do Ministério Público como ombudsman, que é uma autoridade dos países nórdicos que tem esse poder de fiscalizar a administração pública. E aí o Ministério Público vai ter sim esse poder, está ali nos incisos do artigo 129, e também as leis que vão regulamentar o Estatuto do Ministério Público, tanto a Lei Complementar 75 do Ministério Público da União, quanto a Lei 8.625 de 93 do Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal, essas leis vão prever, sim, tem artigos específicos prevendo que o Ministério Público pode entrar com a ação civil pública para anular atos e contratos administrativos. Então, né, o arcabouço jurídico vai sendo mais explícito aos poucos sobre esse papel do Ministério Público, né? Eu teria outras questões aqui para falar sobre isso, mas eu vou seguir agora aqui com uma definição de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, que muitas vezes essa definição causa alguma confusão nos alunos. Então, primeiro, uma primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: a Lei da Ação Civil Pública, ela previu algumas áreas temáticas, alguns interesses, né, que seriam protegidos pela ação civil pública. E aí ela pega uma certa herança da ação popular, que é uma ação de 1965, a lei, de uns 20 anos antes. Mas a ação civil pública, ela começa destinada a proteger o meio ambiente, os consumidores, o patrimônio histórico, estético, artístico, turístico e paisagístico. Essa é uma nomenclatura que vem da Lei da Ação Popular, né? Então começa assim, com áreas temáticas, mas vem a Constituição no artigo 129 e fala assim: e outros interesses difusos e coletivos. Então essa cláusula geral que a Constituição trouxe, que depois foi introduzida de novo na Lei da Ação Civil Pública, essa cláusula geral abriu a ação civil pública para ser usada em quaisquer áreas. Então, outros interesses difusos e coletivos. Isso está na Constituição, isso está hoje na ação civil pública. Então, não precisa mais ser meio ambiente, ser consumidor. Qualquer interesse que se configurar como um interesse difuso, ele vai poder ser defendido pela ação civil pública. Então, por exemplo, eu lembro uma ação civil pública que eu entrei, quando era procurador da República no estado de Sergipe, há muitos anos,
entrei com uma ação civil pública contra um programa de televisão, desses programas policiais, né? Eu nem sei hoje em dia como tá, porque no Brasil as coisas não avançam efetivamente, né? Ali o programa foi barrado, melhorou um pouco, depois eu não acompanhei mais, saí do estado, mas o que é que o programa era ofensivo aos direitos dos presos, né? Então o preso era entrevistado ali de uma maneira abusiva, acabava produzindo prova contra si mesmo num momento ali em que ele estava pressionado, algemado, e o repórter em cima com o microfone, enfim. E depois o apresentador no estúdio, ele manejava uma cana, um caule de cana, né? E dizia: a cana é dura e tal, né? E eu entrei com essa ação civil pública, caiu na 3ª Vara Federal de Aracaju, com o doutor Edmilson Pimenta, e nós conduzimos um acordo com a televisão e a coisa melhorou um pouco. Então vejam, que interesse era esse defendido naquele momento, né? Ele não está nessa nomenclatura de meio ambiente, consumidor. Ele é um interesse difuso, sim, e eu vou explicar por quê, né? Mas não está previsto explicitamente. Então é uma ação que entra naquela cláusula geral de outros interesses difusos e coletivos. Então, esses interesses difusos e coletivos hoje em dia, eles são definidos pela sua estrutura, que basicamente é a seguinte: o interesse difuso é aquele interesse que pertence a um número indeterminado de pessoas, né? O interesse difuso pertence a um número indeterminado de pessoas, né? Pessoas até do futuro, vamos dizer assim, né? Como o meio ambiente. Então, o meio ambiente é o típico interesse difuso, né? Eu dei o exemplo agora aí das comunicações, das telecomunicações. Há um interesse também de sujeitos indeterminados de se ter, né, uma telecomunicação que atenda àqueles princípios constitucionais, salvo engano, do artigo 225. Então, o interesse difuso, ele pertence a um número indeterminado de pessoas. O interesse coletivo, estrito sensu, né, ele pertence a um grupo de pessoas, né? A um grupo de pessoas que tem uma relação jurídica base entre si ou com a parte adversa. Então, por exemplo, os usuários de um plano de saúde, os contratantes de um plano de saúde, isso constitui uma modalidade de interesse coletivo, caso haja algum litígio com a empresa, não é, prestadora desses serviços de saúde, o plano de saúde. Então é um interesse coletivo, por quê? Porque há uma relação jurídica prévia entre essas pessoas e aquela empresa que presta serviços de saúde. Então, no interesse coletivo estrito sensu, as pessoas não são indeterminadas como nos interesses difusos. E os interesses individuais homogêneos, que são uma espécie de interesse coletivo, né, segundo a jurisprudência do Supremo, eles pertencem a um número de pessoas geralmente determinado, né? E tem uma origem de fato. Então vejam que é diferente dos interesses coletivos estrito sensu. Nos interesses individuais homogêneos, a origem desses interesses é uma questão de fato. Então, por exemplo, todos os usuários do carro Creta ou do carro HB20, né? Então, o que acontece aí?
o carro apresenta um certo defeito, esse produto, e vários consumidores vão ser lesados. Mas não que houvesse uma relação jurídica, havia uma relação de compra e venda, mas é um pouco diferente. Não que esses consumidores todos, vamos dizer que tem 3 mil consumidores no Brasil lesados por um defeito num carro, um defeito de fábrica. Esses consumidores, eles não têm uma relação jurídica prévia entre si, né? Esse coletivo, ele surge depois do problema. E aí Kazuo Watanabe, né, um grande autor nessa área, ele vai dizer o seguinte: nos interesses coletivos, a relação jurídica é prévia ao litígio, ao problema. Como alunos que questionam o aumento de mensalidades, essa relação jurídica, ela é mais ou menos estável e é prévia ao problema. No interesse individual homogêneo, não. Acontece algo que gera o dano e gera os interessados, né? O Ministério Público está habilitado a defender todas essas espécies de interesse, difusos, coletivos e individuais homogêneos, sendo que os interesses individuais homogêneos, para que o Ministério Público os defenda em juízo, eles têm que ter uma nota, um caráter de interesse social, de relevância social. Então, o Ministério Público não pode defender quaisquer interesses difusos não. Difusos pode, coletivos estrito sensu, em princípio também, mas também eu veria a necessidade da relevância social, né? Mas, sobretudo, os individuais homogêneos precisam da relevância social. Então, o Supremo já disse, olha, ações civis públicas defendendo os segurados da Previdência Social tem uma relevância social, então pode, né? No entanto, o Supremo vedou as ações civis públicas do Ministério Público na esfera tributária. Então é um pouco caso a caso, né? A gente pode até se perguntar por que na Previdência a jurisprudência aceitou e por que nos tributos não aceitou, né? Ações civis públicas que questionam o aumento inconstitucional de tributos, etc. O Supremo considerou que o Ministério Público não pode, então, entrar com esse tipo de ação. Então, no meu livro, eu vou tratando de todas essas hipóteses das ações civis públicas, de todos esses problemas. Uma questão que eu havia anotado aqui para falar com vocês é sobre o controle de constitucionalidade em ação civil pública, que é polêmico, eu trato no livro. E toda a segunda parte do meu livro é dedicada à questão dos limites da ação civil pública quando usada contra a administração pública, né? Então, eu entro na questão da discricionariedade administrativa, se o Ministério Público pode entrar com ação, por exemplo, para obrigar a duplicação de uma rodovia, para obrigar a construção ou a melhoria física de um hospital. Então, esses problemas dos limites da função jurisdicional quando atuando na ação civil pública movida contra a administração, eu trato na segunda parte do livro. Eu havia anotado aqui alguma coisa também. Mas também não quero que fique muito longa, não é? A live. E aí pensei em abrir aqui para vocês, para alguma pergunta sobre esses temas que já falei, ou algum outro interesse nessa matéria, e depois eu continuaria com mais alguma coisa. Então, se algum de vocês, ou alguma de vocês, tiver interesse em perguntar alguma coisa dessa matéria, quiser entrar na live, pode pedir, solicitar aqui que eu vou
permitir, a pessoa entra, pergunta, eu respondo, depois a pessoa sai para entrar mais uma, duas pessoas, três, caso queiram. Se não, eu já passo para aqui os outros itens. Parece que alguém pediu aqui, deixa eu ver. O Hendricos Garcia. Eu vou aqui, então, aceitar o pedido do Hendricos. Se dá certo. Está dizendo que não deu certo aqui, Hendricos. Só um minuto. Tem algum problema. Eu até havia testado antes aqui, Hendrico, com uma amiga e tinha dado certo. Mas eu não estou conseguindo lhe admitir aqui. Eu aperto aceitar e aparece uma tarjazinha vermelha dizendo que você não está conseguindo entrar. Não deu certo o Hendricos. Aqui, Ana Carolina, tudo bem? Obrigado. Alguém mais que queira entrar? Senão eu vou prosseguir com a questão do controle de constitucionalidade em ação civil pública. Então, prosseguindo na questão do controle de constitucionalidade em ação civil pública, ele é muito polêmico por uma questão. A ação civil pública, ela é... A Fábia está perguntando o nome do livro. Deixa eu ver aqui, eu acho que eu desliguei o tablet. O livro, gente, é esse aqui. Ministério Público e Ação Civil Pública no Controle da Administração. Está disponível no site da Amazon em formato Kindle. Alana, tudo bem? Boa noite. Então, prosseguindo com a questão do controle de constitucionalidade em ação civil pública. Muitas vezes, nessas ações civis públicas, o Ministério Público pedia a declaração de inconstitucionalidade de algum diploma legal ou de algum ato administrativo geral, não é? Um ato normativo, que também são passíveis de controle de constitucionalidade. Então, o Ministério Público pedia isso numa ação. Então, eu vou dar um exemplo. Uma lei estadual no Rio de Janeiro que autorizava o funcionamento dos bingos. O Ministério Público entra com a ação dizendo que essa lei é inconstitucional. Por que a lei dos bingos pelos estados é inconstitucional? Ou era, não sei hoje em dia se teve alguma mudança na Constituição a respeito, mas com certeza acho que não, porque o argumento é o seguinte: você está descriminalizando o jogo de azar, não é? E a competência para legislar sobre matéria penal é exclusiva da União, é privativa da União. Então, aquela lei estadual que permitia o funcionamento dos bingos, ela era inconstitucional. O Ministério Público entrava com a ação pedindo para fechar casas de bingo e, ao mesmo tempo, pedindo que fosse declarado incidenter tantum, quer dizer, incidentalmente, a inconstitucionalidade da lei. Só que aí a doutrina foi muito crítica à ação civil pública nos anos 90, né? Muito crítica, muito conservadora em relação à ação civil pública. Então, justamente, quando eu escrevo esse livro, a primeira edição, em 2002, que eu escrevi minha dissertação, embora publiquei em 2006, o Supremo estava começando a dar respostas a todos esses problemas dos interesses individuais homogêneos, da defesa do erário, né, do patrimônio financeiro do Estado, do controle de constitucionalidade em ação civil pública. E muitas das críticas e da oposição vinha da doutrina. Então, o que é que a doutrina disse? Olha, o Ministério Público
muitas vezes, quando ele fala que está exercendo um controle incidental, ele está, na verdade, buscando a inconstitucionalidade da lei de forma geral. Porque a ação civil pública, quando você trata de interesses difusos, segundo a própria lei 7.347 e segundo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que também fazem parte desse microsistema da tutela coletiva, né? Dizem que a ação civil pública vai ter a decisão, vai ter efeito erga omnes, contra todos, um efeito geral. E isso é uma característica da decisão do controle de constitucionalidade pelo Supremo. Então, a eficácia erga omnes da decisão que declara a inconstitucionalidade de uma norma é algo próprio de quê? Da ADI, né? O ADIM, da ADPF, da ação de inconstitucionalidade por omissão. Então, justamente, a doutrina veio e disse, olha, o Ministério Público, quando aciona a primeira instância para declarar a inconstitucionalidade da lei estadual sobre os bingos e muitas outras, né? E muitas outras, está, na verdade, usurpando uma competência do Supremo Tribunal Federal. Então, haveria aí uma inadequação da via eleita, haveria aí uma questão de incompetência dos órgãos judiciais de primeiro grau. E aí ficou essa polêmica. Como é que o Supremo respondeu a essa questão? O Supremo disse o seguinte, olha, nós temos que olhar realmente cada ação, independente até do que o Ministério Público está dizendo na petição. Porque muitas vezes pode ser que ele esteja dizendo que quer exercer um controle incidental da constitucionalidade, mas, na verdade, ele está objetivando uma decisão erga omnes de inconstitucionalidade. Então, nós temos que olhar. Agora, quando nessa ação o Ministério Público peça alguma coisa a mais que não fosse passível de ser obtida na via do controle de constitucionalidade concentrado pelo Supremo, então a ação pode veicular. Então, qual é a resposta? Realmente, o que o Ministério Público pode fazer na ação civil pública ou outro legitimado, em termos de controle de constitucionalidade, tem que ser estritamente um controle incidental. Um controle na via difusa, que é passível de ser feito por todo e qualquer juiz do país, né? Então, poderia. Mas se aquela ação civil pública se assemelha a um ADI, a uma ação própria do controle concentrado, do controle direto de constitucionalidade de competência do Supremo, essa ação não poderia existir, não seria admissível. Então, vai ter que se olhar isso, né? Na questão dos bingos, essa questão que eu falei dos bingos chegou ao Supremo para decidir se essa ação civil pública era possível. E o que foi que o Supremo disse? É possível, porque se nós, no Supremo, decretássemos a inconstitucionalidade dessa lei, nós não poderíamos mandar fechar os bingos. E o Ministério Público, na ação civil pública, está pedindo, como pedido principal, o fechamento dos bingos e está pedindo, como pedido incidental, a inconstitucionalidade da lei estadual. Então, o Supremo vislumbrou essa diferença e disse, nesse caso,
é um pedido incidental de inconstitucionalidade, a ação civil pública está habilitada a veiculá-lo, né? Mas sempre vai se olhar, né, isso. E eu provocaria um pouco aqui a reflexão de vocês, dizendo o seguinte: eu não estou nem muito convencido dessa decisão do Supremo quanto a essa questão do bingo, né? Eu acho que o fechamento do bingo está muito ligado aí à própria declaração da inconstitucionalidade. Talvez haja exemplos melhores de um controle incidental por ação civil pública mais específico. Nesse caso que o Supremo admitiu, eu acho que está muito próxima à providência da própria declaração de inconstitucionalidade com efeito erga omnes. Mas é uma impressão que eu tenho. O Supremo entendeu ali que o pedido principal tinha destinatários específicos, que eram as casas de bingo, e que, portanto, era uma ação distinta das ações de controle de constitucionalidade das ações diretas, né? O Eduardo fala aqui dos limites, né? Que seria a outra parte aqui que eu separei para vocês. Então, essa questão do controle de constitucionalidade em ação civil pública é realmente muito relevante, mas a resposta do Supremo se vocês encontrarem isso numa prova, né? Pode ser feito controle de constitucionalidade através da ação civil pública? Pode, né? Desde que seja um controle de constitucionalidade incidental. E realmente incidental, né? Então, às vezes, poderia ter ali, numa ação civil pública ou outra, um pedido supostamente incidental, né? Mas que, na verdade, seria um pedido de inconstitucionalidade erga omnes geral. Então, teria que se distinguir isso. Mas o controle incidental de constitucionalidade ele é permitido em ação civil pública. Então, essa é uma questão importante que também eu trato no livro. Eu mostro coisas bacanas sobre o controle de constitucionalidade. Por exemplo, vocês sabem que o controle de constitucionalidade concentrado perante o Supremo, ele pode atacar, digamos assim, a lei ou o ato normativo, não é? Desde que seja um ato geral. Um ato geral, quer dizer, um regulamento, né? Um ato que tenha um caráter geral, né? Quando o ato é um ato administrativo individual, não tem qualquer problema desse de controle de constitucionalidade. Por quê, justamente? Porque o Supremo não faz o controle de constitucionalidade de um ato normativo individual ou mesmo um ato geral de efeitos concretos. Então, nesse caso, você poderia fazer através da ação civil pública. Então, por exemplo, uma portaria de um tribunal que criasse uma vantagem ilegal para os seus servidores. Isso seria, muitas vezes, já foi considerado pelo Supremo um ato de efeitos concretos. Então, sem uma carga normativa suficiente para abrir a via do controle concentrado de constitucionalidade. Então, essa portaria poderia, sim, ser impugnada por meio de uma ação civil pública, justamente porque ela não estaria no âmbito do controle concentrado. E por aí vai. São muitas as hipóteses, né? A DPF trouxe novas questões sobre o controle de constitucionalidade. Então, é interessante esse cotejo do que a ação civil pública pode nessa área do controle de constitucionalidade. O Eduardo falou aqui
de uma parte que é essencial no livro, é toda a segunda parte do livro, que é sobre esses limites, né, da ação civil pública. Eu tentei, alguém perguntou, Betinho, na verdade é o seguinte, fecharia os bingos que foram acionados naquela ação. Entendeu? Fecharia todos os bingos que foram acionados naquela ação. Mas lembre, Betinho, que a ação civil pública ela tem também um efeito erga omnes. Então, o problema todo é esse, da relação entre a ação civil pública e o controle concentrado de constitucionalidade, as ações próprias do controle concentrado. Mas sobre os limites, né? Eu tentei no meu livro, como eu disse, na época eu era membro do Ministério Público, né? Não estávamos num grau de informatização como hoje, mas eu fiz uma pesquisa grande do tipo de ação que o Ministério Público entrava. E aí tem ações as mais diversas, e eu tentei fazer uma tipologia no livro. Então, por exemplo, eu verifiquei que algumas ações se davam no campo normativo da administração. Então, objetivavam que a administração proibisse alguma coisa ou permitisse alguma coisa. Então, eram ações, por exemplo, teve uma ação de um colega que era muito preocupado com a infância, a adolescência, ele entrou com uma ação, salvo engano, ele entrou com uma ação para acabar com aqueles jogos de RPG. Eu não sei se fala mais nisso, mas na época que meu filho era adolescente, havia, sim, esse jogo de RPG, né? Role Playing Game. Você inventa ali uma série de situações e um colega do MP achou que aquilo era lesivo. Davi está perguntando por que eu saí do MP. Eu vou contar, Davi, daqui a pouco. Então, o colega entrou com aquela ação. Tem uma ação famosa no Brasil para proibir o fumo nas aeronaves. Aquilo foi uma ação civil pública. Depois deve ter vindo uma lei, salvo engano, ou a lei não era cumprida, mas foi uma ação pública na esfera federal que proibiu de maneira peremptória toda espécie de fumo nos voos mesmo, nos lavatórios, etc. Então, essas ações civis públicas, elas entravam nisso que eu chamei do campo prescritivo ou normativo da administração pública. Né? A administração pública tem um papel normativo, um papel de polícia administrativa e, às vezes, a ação civil pública vai nesse nível. Outras vezes, a ação civil pública, né, ela objetiva impor obrigações de fazer ou de não fazer, que está lá na lei, isso é uma expressão que vocês têm que ter em mente quando estudam a ação civil pública, né, obrigações de fazer e não fazer. Pode ser o objeto, né, o pedido principal da ação, impor a alguém uma obrigação de fazer ou uma obrigação de não fazer. Então, no caso do fumo das aeronaves, impor à União uma obrigação de proibir, né? Na verdade, uma obrigação de fazer. Aí vocês perguntam, por que não logo a ação para proibir o fumo? Para proibir o fumo como um todo nas aeronaves sem ser contra a União. Isso é um problema mais profundo, né? Nós não temos ainda a legitimidade coletiva no polo passivo da ação civil pública. Então, a saída para isso, muitas vezes, são essas ações que se direcionam contra um ente público que teria o poder de proibir aquilo administrativamente.
e aí, por via transversa, a ação consegue proibir, no caso, o exemplo do fumo nas aeronaves. Deve ter sido uma ação contra a União, né? Contra a União ou contra a Infraero, possivelmente, talvez contra a Infraero. Mais outras obrigações de fazer, e essas geraram mais polêmica, em algum momento foram chamadas, e eu usei essa nomenclatura no livro, foram chamadas pelo professor muito famoso hoje em dia, na época ainda não era tanto, esqueci o nome dele aqui, mas eu cito no livro, foram chamadas de obrigações de realizar atividades materiais. Basicamente, vocês pensem o quê nessa hora? Pensem na construção de uma escola, de um hospital, a duplicação de uma